sinto as luzes a apagar e os gatos a miar. Oh deusa, oh santa, oh entes, oh filha, não seja chata. Talvez seja a vizinha do sétimo andar que está com dor de dentes. Sabe-se lá se não é verdade. Ah, porque o peito me investigou, minha amada. Eu quero ler-te um poema algébrico, adquirido, metafísico, petrificado nas mãos de um físico, quando trincava o dela do vinho. E assim tenho continuado a sofrer aos teus filhos. Assinto o coração na ordem dos aurículos, um suco do ciúme. No fim deste rodízio não devia ter feito este poema, mas fiz. Bom, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores: sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será? Ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar? Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, a não querem receber? Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem? Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam assim e não a Cristo? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites? Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Suposto, pois, que ou o sal não salga, ou a terra se não deixe salgar, o que se há de fazer a este sal e o que se há de fazer a esta terra? O que se há de fazer ao sal que não salga, Cristo o disse logo. Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador faltar à doutrina e ao exemplo, o que se deve fazer é lançá-lo fora como inútil para que seja pisado de todos. Quem se atrever a dizer tal coisa, se o mesmo Cristo a não pronunciar? Assim como não há quem seja mais digno de reverência e de ser posto sobre a cabeça que o pregador que ensina e faz o que deve, assim é merecedor de todo o desprezo e de ser metido debaixo dos pés o que com a palavra ouvida prega o contrário. Isto é o que se deve fazer ao sal que não salga. E à terra que se não deixa salgar, o que se lhe há de fazer? Este ponto não o resolveu Cristo, o Senhor nosso, no Evangelho. Mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português, Santo António, que hoje celebramos. E a mais galharda e gloriosa resolução que nenhum santo tomou. Pregava Santo António em Itália, na cidade de Arimino, contra os hereges, que nela eram muitos. E como erros de entendimento são dificultosos de arrancar, não só não fazia fruto o santo, como chegou o povo a se levantar contra ele, e pouco faltou para que não lhe tirassem a vida.
seria, neste caso, o ânimo generoso do grande António. Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar. Mas António, com os pés descalços, não podia fazer esta protestação. E aos pés, se não pegou nada da terra, nada tinha de sacudir. O que faria logo? Retirar-se-ia, calar-se-ia, dissimularia, daria tempo ao tempo. Isso ensinaria porventura a prudência ou a covardia humana. Mas o zelo da glória divina que havia naquele peito não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina. Deixa as praças, vai-se às praias. Deixa a terra, vai-se ao mar. E começa a dizer a altas vozes: já que me não querem ouvir os homens, ouçam os peixes. Oh, maravilhas do Altíssimo! Oh, poderes do que criou o mar e a terra! Começam a ferver as ondas. Começam a concorrer os peixes, os grandes, os maiores, os pequenos, e postos todos por sua ordem, com as cabeças de fora da água. António pregava e eles ouviam. Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes. Nunca pior auditório. Isto é para 14 livros. Ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. A primeira coisa que me desedifica peixes de vós é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é este. Mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se for pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastará um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000 para um só grande. Olhei como estranha isto Santo Agostinho. Homines pravis preversisque cupiditatibus fati sunt sicut pisces in visem se devorant. Os homens, com suas más e perversas cobiças, vêm a ser como os peixes que se comem uns aos outros. Tão alheia coisa é, não só da razão, mas da mesma natureza, que sendo todos criados no mesmo elemento, todos cidadãos da mesma pátria e todos finalmente irmãos, vivais de vos comer. Santo Agostinho, que pregava aos homens, para encarecer a fialdade deste escândalo, mostrou-lhe nos peixes. Eu, que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável é, quero que vejais nos homens. Olhai, peixes lá do mar para a terra. Não é isso que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão. Para cá! Para cá! Para a cidade é que vais de olhar. Cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros. Muito maior açougue é por cá. Muito mais se comem os brancos. Vedes gostam daquele bolir, vedes aquele entrar e sair sem inquietação nem sossego, pois tudo aquilo é andarem os homens buscando como hão de comer e como se hão de comer. Vericite sete et aurea
o momento irá Cristo vino. Louvai, peixes, a Deus, os grandes e os pequenos, e repartidos em 2 coros tão inumeráveis, louvai-o todos uniformemente. Louvai a Deus porque os criou em tanto número. Louvai a Deus que vos habilitou todos os instrumentos necessários para a vida. Louvai a Deus que vos vestiu de tanta variedade e formosura. Louvai a Deus que vos deu um elemento tão largo e tão puro. Louvai a Deus que vindo a este mundo viveu entre vós e chamou para si aqueles que convosco e de vós viviam. Louvai a Deus que vos sustenta. Louvai a Deus que vos conserva. Louvai a Deus que vos multiplica. Louvai a Deus, enfim, servindo e sustentando o homem, que é o fim para que os criou. E assim, como no princípio vos deu sua bênção, vos-la dê também agora.